Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro para discutir a parte de Direito Civil, Pessoas e Bens. Quem assistiu a aula da última quinta-feira lembra que na última quinta-feira a gente começou a trabalhar a Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei 12.376. Se porventura você não assistiu a aula da semana passada, então eu aconselho que você faça isso primeiro e depois você venha para esse vídeo aqui, porque o que a gente vai trabalhar, pelo menos no início, é continuação da discussão que se iniciou lá na semana passada. Outro aviso, na semana passada, alguns de vocês tiveram dificuldade de acesso ao vídeo. A aula ficou um pouco mais longa e aí alguns não conseguiram ter acesso. O Dropbox pediu para fazer login, depois o Google Drive pediu acesso e aí ficou um pouquinho complicado. Para simplificar essa problemática, eu resolvi fracionar a aula. A gente vai ter vários vídeos menores, vídeos de até 15 minutos, de modo que eu consigo subir eles para o YouTube. E aí no YouTube todo mundo consegue ter acesso, não vai dar o mesmo problema da semana passada, ok? Mas vamos lá então. Vamos trabalhar a Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, acompanhando aí pelos slides. A gente já falou sobre o artigo 1º, a gente já falou sobre o artigo 2º e a gente já falou sobre o artigo 3º da LINDB. Esses artigos falam, começando pelo artigo 1º, ele vai discutir a questão da vacatio legis, ou vacância da lei, esse lapso temporal que pode ou não existir entre a data da publicação da lei e o momento em que ela começa a produzir os seus efeitos. Então, o legislador, lá no final da lei, ele deve colocar uma cláusula de vacância. Um dos últimos artigos de toda e qualquer lei deve ser sempre o período de vacância. O legislador vai dizer, esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Quer dizer que do dia que ela é publicada no Diário Oficial da União, que é quando ela ganha validade jurídica, ela vai ganhar também vigência, que é a força de produzir os seus efeitos. Mas, às vezes, o legislador entende que a lei traz uma mudança muito grande na ordem jurídica. Ele decide, então, dar para a gente, para os juristas, um tempinho para a gente se acostumar com esse conteúdo. Aí ele vai colocar um período de vacância, um período em que a lei tem validade, mas não tem vigência. Ela é um ato jurídico perfeito, ela é válida, ela passou por todo o processo legislativo de maneira perfeita, mas ela ainda não tem força impositiva. Ela ainda não deve produzir os seus efeitos. Por quê? Porque ele vai esperar a gente se acostumar com ela. Então, esse período de vacância, o legislador vai disciplinar de acordo com a conveniência dele, de acordo com o que ele acha que seria um prazo razoável. Então, ele pode falar em esta lei entra em vigor 15 dias a partir da data da sua publicação, ou ele pode falar em 30 dias, em 90 dias, ele pode falar em um ano. Depende da mudança que essa lei vai trazer. O que acontece, no entanto, se o legislador não fala nada? Se ele não diz qual é o período de vacância, se ele não diz nada sobre vacatio legis, então o artigo 1º da LINDB vai dizer para a gente, vai sanar essa dúvida. Vai dizer que o período de vacância é de 45 dias. Então, é uma norma residual. Se o legislador não faz o trabalho dele, a gente tem, então, o artigo 1º da LINDB. 45 dias é a regra geral. No entanto, vai ser 3 meses para essa lei produzir os seus efeitos no exterior. Eventualmente, a lei brasileira pode produzir os seus efeitos no exterior, e quando isso acontecer, o período de vacância vai ser de 3 meses, ok? Então, lembrados disso, a gente viu também que o artigo 2º da LINDB, se o artigo 1º fala sobre o período de início da vigência da lei, o artigo 2º vai falar sobre o final da vigência da lei. O artigo 2º vai dizer, não se destinando à vigência temporária, isto é, se a lei não for temporária, se ela não for transitória, ela vai ter vigor, ela vai ter força, ela vai produzir os seus efeitos, até que outra lei a modifique ou a revogue. O que é que significa isso? Significa que a gente tem 2 tipos de leis no Brasil. As leis que são transitórias e as leis que são permanentes. As transitórias são aquelas que já nascem com um período certo para se encerrar. Nascem já com data certa para morrer. É o caso, por exemplo, da lei orçamentária, que diz respeito àquele período anual. É o caso do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que serve só para aquele momento de transitoriedade. É o caso das normas que nascem só para os períodos de necessidade. Então, por exemplo, na época da tragédia lá de Mariana, a presidente na época disse que aquela tragédia, apesar de não ser uma catástrofe natural, seria justificativa para o saque do FGTS. Não é nem que tem data certa, mas enquanto houver pessoas com direito ao saque do FGTS por terem sido vítimas de Mariana, essa norma produz os seus efeitos. No momento que a última pessoa fez o seu saque, ela já exauriu, cumpriu a sua função. A gente vai dizer que ela naturalmente se retirou do ordenamento jurídico pelo fenômeno chamado de caducidade. Então, essas normas transitórias, elas não dependem de uma outra lei para dizer que elas são retiradas do ordenamento jurídico. As normas permanentes, essas sim. E vejam que a maioria das normas são normas permanentes. Elas nascem e a gente não tem prazo certo determinado para elas se encerrarem. Então, essas normas permanentes, elas dependem de uma outra lei que faça a revogação. Tem que o legislador publicar uma nova lei que vai dizer, olha, aquela lei anterior não está valendo mais não. Consideram-se revogadas, então, as leis números X e Y, ou consideram-se revogados os artigos X e Y da lei W. Por quê? Porque a revogação pode ser total ou a revogação pode ser parcial. Falamos sobre isso também. Por fim, o artigo 3º, ele fala do princípio da obrigatoriedade. A ideia de que se uma lei é válida, todos nós, absolutamente todos nós, temos que nos submeter a esta lei. Nós não podemos alegar escusa de cumprimento da lei. A gente não pode usar como desculpa não cumprir a lei por não conhecer essa lei. É isso que o artigo 3º fala para a gente. Falamos também sobre o artigo 4º, que fala da questão da integração do direito, isto é, como é que o juiz vai resolver um problema se o legislador não produziu lei que discipline aquele problema. Essa é a temática do artigo 4º da Lei de Introdução. Ela diz o seguinte, olha, quando a lei for omissa, o que é a omissão da lei? Quando ela não existir, quando ela não falar sobre aquele determinado conflito social. Então, nesse caso, o juiz ele vai decidir de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do direito. Analogia, costumes e princípios gerais do direito, portanto, vocês ainda vão estar mais para frente, são as chamadas fontes acessórias do direito. A fonte principal do direito é a lei, mas não existe só a lei para resolver os conflitos. Se a lei não for existente, a gente vai usar das fontes acessórias. A analogia, a comparação, poxa, não tem uma lei para resolver aquele meu problema, mas tem uma lei que resolve um problema muito parecido. Por comparação, eu vou pegar essa lei emprestada para essa lacuna legal. Eu usei como exemplo para vocês o caso da pensão alimentícia, estipulação de pensão alimentícia para animais domésticos em razão do divórcio. Então, o casal adota juntos um animal, quando se separa, quem é que vai arcar com os custos financeiros de manter esse animal? A gente não tem a rigor uma disciplina jurídica sobre isso, até porque animais ainda são considerados objetos na nossa ordem jurídica. Mas a gente vive um momento de mudança social, tem muita gente que defende que animal ou certos animais, eles deveriam ser dotados de personalidade jurídica, deveriam ser considerados pessoas. Então, a gente, por comparação, usa a lei que fala da pensão alimentícia para as crianças. É uma analogia. Costumes da mesma forma, aquela prática reiterada, aquela convicção de obrigatoriedade, em razão dessa conduta ser tão praticada dentro daquele convívio social. O melhor exemplo de costume como fonte do direito, eu falei para vocês, é a questão do cheque pré-datado. Cheque pré-datado, lembrando que tudo isso é revisão, por isso que eu estou caminhando assim de maneira mais rápida, tá? Cheque pré-datado não é uma disciplina jurídica, não está na lei do cheque, esse direito de eu pós-datar o cheque, de passar um cheque hoje com data para daqui a 30 dias, por exemplo. Isso é um costume, isso é um hábito que acaba criando uma regra. Por fim, a gente tem os princípios gerais do direito. Esses valores, essas regras abstratas que são inferidas, que são deduzidas da leitura e da interpretação de um texto. Pode ser o texto da Constituição, o texto do Código Civil, enfim. A gente passa a entender que existem certos valores que vão parametrizar como essa lei deve ser aplicada. Então, eu usei como exemplo para vocês o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que não está mencionado em nenhum lugar do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é um valor que se infere da leitura daquele documento.
Não foi isso que a gente discutiu na quinta-feira passada? Vamos continuar, então, nossa leitura da LINDB a partir do artigo 5º. O que é que diz o artigo 5º da Lei de Introdução? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O que é que significa isso? A LINDB está dizendo que o juiz, que é esse responsável pela aplicação da lei, ele tem que se preocupar com a finalidade social da lei. Ele tem que se preocupar com o seguinte, poxa, quando o legislador pensou nessa norma jurídica, resolveu publicar essa lei, qual era a finalidade, qual era o propósito, qual era o objetivo para a sociedade, qual era o bem jurídico a ser protegido. Então, o juiz tem que se preocupar com as finalidades sociais a que a lei se destina. E ele tem que se preocupar com o bem comum, em fazer o que é mais certo para a maior parte das pessoas. A gente vai dizer que o artigo 5º da LINDB, ele permite a chamada interpretação teleológica. É como a doutrina chama essa possibilidade do juiz interpretar, direcionar a aplicação da lei de acordo com a finalidade social. Interpretação teleológica é a ideia de que eu vou interpretar, eu vou reconstruir o significado daquele determinado artigo de lei que está sendo mencionado para aquele caso concreto, de acordo com a finalidade social que ele se propõe. Eu não vou me preocupar tanto com a literalidade do texto. Veja, vocês vão ver ainda, vocês vão pagar uma disciplina chamada de hermenêutica jurídica. Salvo engano, eu já até mencionei isso para vocês. Hermenêutica jurídica é aquela ciência, aquele campo do conhecimento que tenta trabalhar a interpretação do direito. Então, a hermenêutica jurídica vai dizer para vocês quais são os métodos interpretativos que são possíveis de serem utilizados por um juiz no Brasil. Tem 4, pelo menos. A interpretação literal, que é você fazer uma interpretação gramatical de acordo com o texto, aplicar exatamente os significados de acordo com o dicionário. Mas além da interpretação literal, a gente tem outras formas interpretativas, como, por exemplo, a interpretação histórica, como a interpretação sistemática e como a interpretação teleológica. Vocês ainda vão aprender esses métodos interpretativos. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é o seguinte, é perfeitamente possível que na aplicação da lei, no caso concreto, o juiz ele aplique um método interpretativo que não acompanha a literalidade do texto. Ele vai usar da interpretação teleológica. Ele vai dizer o seguinte, ele vai argumentar, olha, essa lei foi produzida com uma determinada finalidade, que era proteger este bem jurídico. Este bem jurídico, para ser protegido, nesse caso, eu tenho que fazer assim. Então, ele vai justificar o porquê de estar ampliando, por exemplo, o sentido da norma para poder garantir a finalidade social naquele caso concreto. A gente pode dizer, por exemplo, que quando o STF garantiu a união homoafetiva, ele fez uma interpretação teleológica. Por quê? A Constituição fala que o casamento é a união entre homem e mulher. Se fizéssemos uma interpretação literal, absolutamente gramatical, homem e mulher. Pronto, fechou. Mas qual é a finalidade social da Constituição, do legislador constituinte ao falar sobre casamento? É proteger aquela união entre pessoas que decidem juntos enfrentar os problemas da vida, que decidem construir uma família e construir uma vida em conjunto. Essa é a finalidade, proteger essa união de pessoas. Então, a gente vai proteger essa finalidade, dizer que, olha, se a ideia do Constituinte é justamente proteger essa sociedade conjugal, essa sociedade conjugal hoje, ela é amplamente reconhecida como sendo possível de ser constituída por homem e mulher, e por homem e por homem, e por mulher e mulher. Então, eu vou proteger a finalidade, mais do que o texto normativo propriamente. Compreendem a ideia por trás do artigo 5º da LINDB? Então, vejam só, eu vou encerrar esse vídeo agora, para ele não ficar por mais 15 minutos, e a gente se vê agora na parte 2. Até lá!